Qual o principal propósito de Deus ao chamar uma pessoa para o Evangelho? Algumas pessoas podem pensar que Deus, ao chamar uma pessoa, tem um ministério, tem uma chamada, talvez tenha chamado essa pessoa para ser um evangelista, para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um plantador de igrejas. Muitas vezes, quando a gente pensa sobre esse assunto, a gente imagina logo que Deus chamou a pessoa para fazer alguma coisa. Só que eu quero mostrar para você nesse vídeo que Deus, ele primeiramente nos chama com um propósito inicial, e o ministério, né, o executar da tarefa, o pregar o evangelho, o evangelizar ou fazer qualquer coisa dentro da obra dele, são objetivos secundários e não o objetivo primário pelo qual Deus nos chamou. Se você não me conhece, o meu nome é Alciel, sou pastor aqui em Manaus pela Assembleia de Deus. Convido você a curtir esse vídeo se você gostar, a compartilhar com alguém, a se inscrever no canal se você não é inscrito. Para me responder essa pergunta, eu quero levar você ao Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, onde Jesus diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Jesus está dando as suas últimas instruções aos discípulos. A gente sabe, né, que Jesus ele vai fazer o seu sacrifício, vai morrer, depois vai ressuscitar e vai aparecer para os discípulos, depois vai ascender aos céus. Então Jesus está dando as suas últimas instruções aos discípulos, porque ele iria partir dessa vida, então os discípulos precisariam saber o que eles teriam que fazer ou para que eles foram chamados. Jesus aqui nessa passagem vai mostrar para eles que, primeiro, não foi eles que escolheram a Jesus. E a gente precisa levar isso em conta. Todas as pessoas que vieram para o Evangelho, que estão hoje no Evangelho, estão numa igreja, frequentando uma igreja, estão servindo a Jesus, foram salvas dos seus pecados, essas pessoas não vieram porque elas quiseram, elas vieram porque foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus. É claro que existe o fator escolha, mas antes que essa pessoa viesse a escolher, Deus mostrou para essa pessoa a condição dela, a salvação foi mostrada para essa pessoa. Claro que ela teve que escolher em um dado momento da sua vida, mas primeiramente Deus escolhe, Ele elege essas pessoas para que essas pessoas venham para o Evangelho e façam parte da sua salvação. Só que Jesus ele deixa claro para os discípulos, depois de dizer que ele que tinha escolhido eles, né, que era Jesus que tinha chamado os discípulos para andarem com ele, Jesus deixa claro o motivo pelo qual ele chamou. E Jesus ele não diz nesse texto que ele nos chamou para ser pastor, para ser um missionário, para ser um evangelista, embora todas essas coisas estejam dentro do evangelho, façam parte da chamada de muitas pessoas. A minha chamada é ser um pastor, né, pastorear pessoas, ovelhas. Outras pessoas foram chamadas para ser missionários, missionárias, pregadores, plantadores de igreja e por aí vai. Vai entrar dentro dos 5 ministérios que Paulo escreve nas suas cartas. Mas perceba que Jesus ele não cita nenhuma dessas coisas aqui. Ele vai mostrar que o objetivo inicial pelo qual ele chama uma pessoa é para que essa pessoa dê fruto. Olha o texto. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei. Para quê? Com qual objetivo que eu te chamei? Para que você possa ir e dar fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vem a ser dar fruto? Algumas pessoas podem pensar que dar fruto é progredir na obra do Senhor, é plantar igrejas, é ganhar vidas, é alcançar pecadores, é salvar pessoas através da pregação do Evangelho. Claro que a gente pode dizer que isso são frutos, são resultados da pregação do Evangelho, mas o fruto da qual Jesus está falando aqui não tem nada a ver com isso. Isso não é dar fruto. O que Jesus está querendo dizer quando ele diz, vos chamei para que deis fruto? Para que a gente possa entender o que Jesus está falando, a gente precisa ir para Gálatas capítulo 5, verso 22, onde Paulo escreve e vai dizer que o fruto do Espírito é. Aí ele vai, né, discorrer sobre esse fruto: benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, e por aí vai. O que vem a ser o fruto do Espírito? O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus sendo manifestado em nossas vidas. Então, quando Jesus diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades e deis fruto, Jesus está dizendo, eu vos chamei para que vocês sejam como eu. Jesus está dizendo, eu quero que vocês mostrem ao mundo o caráter meu estando em vocês. Ou seja, nós somos chamados para nos comportar primeiramente como Cristo.
pensar como Cristo, agir como Cristo, falar como Cristo, porque Ele é o nosso modelo. Então, quando Deus nos chama, Ele nos chama com um propósito inicial. E qual é? Que demos fruto, que você possa dar fruto, que eu possa dar fruto. E esse fruto não é ministério, não é pregação do Evangelho. Esse fruto é mostrar na minha vida, no meu caráter, no meu estilo de viver, Cristo. Jesus precisa ser visto em minhas atitudes, em minhas palavras, em meus pensamentos, porque esse é o propósito inicial do Evangelho. Eu preciso demonstrar Jesus no meu dia a dia, na minha vida, no meu trabalho, na minha escola, no trânsito, em qualquer lugar. Eu preciso manifestar os frutos que eu recebi dele no ato da conversão. Quando ele me chamou com esse propósito, que eu possa mostrar ao mundo Cristo. Através de quê? Através do meu comportamento, do meu estilo de vida, do meu modo de pensar, do meu modo de agir, do meu modo de viver. Eu fui chamado para isso. Depois, aí sim, vai ser chamado, ele coloca nas nossas vidas um chamado específico. Pregar o evangelho, evangelizar, ser um pastor, ser um missionário, fundar uma obra, dirigir alguma coisa, né? Até mesmo ele chama pessoas para serem advogadas, ele chama pessoas para serem médicas. Cada um nasce com a sua vocação que ele chamou, mas o propósito inicial da qual ele chama um homem ou uma mulher, ele chama com esse propósito, que essa pessoa venha dar frutos. E o que venha a ser frutos? Manifestar nas minhas atitudes, na minha vida, o caráter de Jesus. Viver como Jesus, me portar como Jesus. Então é para isso que Deus nos chamou antes de qualquer coisa. E a pergunta que nós precisamos fazer é: nós temos dado fruto? Temos manifestado Jesus em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas palavras? Não é fácil, não é uma coisa simples a ser feita. É uma batalha todos os dias para que isso possa acontecer. Mas nós precisamos lembrar sempre, nós fomos chamados com esse intuito: manifestar Jesus nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, no meu modo de viver. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.